E se a próxima missão da NASA para a Lua não for exploração, mas sim controle? Por décadas, nos disseram que a Lua pertencia a todos. Desde que Neil Armstrong fincou a bandeira dos Estados Unidos, a Lua permaneceu como uma das poucas fronteiras verdadeiramente neutras da humanidade. Um lugar onde qualquer nação capaz de alcançá-la poderia realizar pesquisas e exploração. Mas será que essa era está prestes a acabar? Será que o futuro da Lua vai se parecer menos com um grande salto para a humanidade e mais com uma enorme fortaleza americana? A NASA está realmente se preparando para construir uma enorme fortaleza lunar autônoma, alimentada por tecnologia de drones de ponta, para proteger um dos locais mais valiosos da Lua? Porque se isso for verdade, a nova corrida para a Lua não será uma questão de chegar lá primeiro. Vai ser uma questão de decidir quem poderá ficar. Neste momento, a cratera Shackleton é um dos locais mais importantes da Lua. Localizada no Polo Sul lunar, é uma das características geográficas mais incomuns da Lua. A borda da cratera se eleva tanto que alguns de seus picos, conhecidos como picos de luz eterna, recebem luz solar em quase 90% do dia lunar. Mas dentro da cratera, as condições não poderiam ser mais diferentes. Constantemente envolta em escuridão, ela cria uma armadilha fria que congela instantaneamente tudo o que está dentro. A cratera foi examinada por sondas não tripuladas e os resultados indicaram que provavelmente há gelo de água presente. É um dos lugares mais inóspitos do nosso único satélite e também um dos mais valiosos. A NASA revelou recentemente um cronograma de 3 etapas que levará os Estados Unidos de volta à Lua pela primeira vez desde 1972. A agência está investindo mais de 20 bilhões de dólares nesse esforço, com o objetivo de colocar astronautas novamente na superfície lunar nos próximos anos. Mas isso não se trata apenas de fincar outra bandeira. É uma questão de domínio. Os Estados Unidos querem estabelecer uma presença na Lua, e é aí que entra a fase 3. Conhecido como Presença Humana Sustentada, o programa criaria uma base lunar capaz de abrigar não apenas astronautas, mas eventualmente residentes de longo prazo. Pela primeira vez, a humanidade teria uma estação permanente em outro mundo. Ela será construída na cratera Shackleton e resultará em um perímetro enorme ao redor da cratera, cobrindo mais de 80 mil quilômetros quadrados. Os astronautas não estarão apenas explorando a Lua, eles estarão reivindicando-a. O plano é que a base seja protegida por algumas das tecnologias de drones mais avançadas já desenvolvidas. Os drones vão mapear e monitorar a superfície lunar, além de se moverem de forma independente. Mas eles não são apenas câmeras, eles são a segurança. Esses drones chegarão à superfície da Lua muito antes de qualquer humano pisar lá. Eles eventualmente serão usados para criar uma rede autônoma de vigilância, à medida que a cratera Shackleton ficar sob controle dos Estados Unidos. Mas a NASA não está iniciando a corrida para a Lua, ela já está acontecendo há muito tempo. Enquanto o público só ficou sabendo desses planos ambiciosos, em maio de 2026, a NASA já vinha preparando o terreno há anos. A primeira fase acontecerá entre 2026 e 2029, e está planejado que envolva 25 lançamentos, dos quais 21 pousarão na Lua. A maioria das missões anteriores à Lua, usando espaçonaves não tripuladas, foi feita para enviar uma única nave de vigilância. Desta vez é diferente. O objetivo é entregar até 4 toneladas de infraestrutura para começar o processo de construção da base lunar em etapas e transformar um dos ambientes mais hostis da Lua em um lugar habitável. No centro do plano da NASA está o módulo de pouso Mark I Endurance, construído pela empresa espacial de Jeff Bezos, a Blue Origin. Por anos, Bezos assistiu de fora enquanto a SpaceX de Elon Musk dominava a corrida espacial moderna. Agora, ele recebeu uma das missões mais importantes da história e terá que cumprir. A primeira fase, conhecida como Base Lunar 1, verá o módulo de pouso Endurance iniciar suas missões iniciais para a Lua. Esses voos iniciais são projetados para testar suas capacidades, mirando na crista de conexão de Shackleton e garantindo que suas tecnologias de pouso e propulsão possam operar com segurança. Assim que essas missões forem concluídas, o módulo de pouso começará a descarregar suas primeiras cargas de tecnologia. Isso inclui câmeras de alta resolução e um dispositivo refletor de laser projetado para ajudar futuras espaçonaves a localizar e navegar em locais lunares com muito mais precisão. Porque muitos mais virão. Missão Griffin 1. O módulo lunar desenvolvido pela empresa de robótica Astrobotic Technology terá um papel fundamental na Base Lunar 2, enquanto a Blue Origin ficará responsável pelos sistemas de pouso tripulado. A missão Griffin 1 vai se concentrar na construção da infraestrutura pesada de superfície. Um dos principais desenvolvimentos é a Flex Lunar Innovation Platform. É um rover lunar multifuncional, projetado para operar por toda a superfície, enquanto a base começa a tomar forma. Esse rover vai transportar as cargas trazidas da Terra, levando-as exatamente para onde forem necessárias à medida que a construção da base lunar começa. Para a Base Lunar 3, a Blue Origin e a Astrobotic contarão com parceiros adicionais, à medida que a missão avança para sua fase mais avançada até agora.
Essa fase contará com o envio do módulo de pouso Nova Sea Trinity, construído pela Intuitive Machines. Essa missão trará tecnologia analítica especializada que irá explorar e estudar anomalias magnéticas na Lua e investigar os misteriosos redemoinhos lunares que continuam intrigando os cientistas até hoje. Pela primeira vez, essa etapa do programa também se expande além dos Estados Unidos, trazendo cooperação internacional de parceiros, incluindo o Programa Espacial da Coreia do Sul e a Agência Espacial Europeia. Mas a cooperação é apenas o primeiro passo rumo ao controle. À medida que a NASA começa a fornecer a infraestrutura para abrir caminho para a habitação humana, ela também está se preparando para o maior perímetro da história da humanidade. Enquanto as primeiras etapas da base lunar avançam, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA está se preparando para uma missão em 2028 que vai determinar se toda a missão será um sucesso ou um fracasso. Os drones Moonfall são dispositivos autônomos saltadores, inspirados no sucesso do helicóptero Ingenuity da NASA em Marte. Eles serão transportados a bordo da nave Electra, que levará um quarteto de drones de 250 quilos em direção à superfície lunar. Mas em vez de pousar com eles, a nave principal irá liberá-los durante o trajeto. Isso permitirá que os drones sejam implantados de forma independente assim que chegarem à Lua. E a partir desse momento, não há nave de controle nem segunda chance, eles estarão por conta própria. Assim que chegarem à superfície lunar, eles usarão até 10 câmeras de alta definição para criar um mapa do terreno de difícil acesso dentro da cratera. Os drones, segundo relatos, contarão com tecnologia que permite a coleta independente de informações. Isso é importante porque permitirá à NASA criar uma malha de mapeamento em tempo real sobre o Polo Sul lunar, muito antes de uma equipe pisar na Lua. Porque o que vem a seguir são humanos entrando em um dos lugares mais implacáveis do nosso entorno. Já existem planos para bases lunares há décadas, embora a maioria deles tenha ficado mais no campo da ficção científica do que da realidade. A conversa sobre como alimentar um empreendimento tão grande muitas vezes se inclinava para a energia solar. Seria sustentável, fácil de manter e confiável. Só tem um problema: não funcionaria. O ciclo lunar só fornece energia solar por 50% do mês, o que mergulha a Lua na escuridão durante uma noite de 14 dias. Não é possível criar uma capacidade de armazenamento que dê conta de metade do mês. As baterias de reserva seriam incrivelmente caros, difíceis de transportar e sujeitos a falhas. E isso significaria morte. A cratera Shackleton é um dos lugares mais frios da Lua, onde a longa noite lunar pode fazer as temperaturas caírem para cerca de menos 400 graus Fahrenheit por mais de 336 horas. Isso é semelhante às condições em Plutão, o planeta anão congelado na borda do nosso sistema solar. O objetivo é criar uma base lunar com controle climático que possa sustentar a vida humana a longo prazo. As excursões humanas para fora seriam limitadas e realizadas em trajes com controle climático. Mas para isso, será necessária uma nova forma de energia. A joia da coroa do plano da base lunar da NASA é o seu projeto de energia de fissão na superfície, desenvolvido em parceria com o Departamento de Energia. Ele usaria um sistema de energia nuclear autossustentável, capaz de manter a base funcionando independentemente da noite lunar, de tempestades solares ou de atrasos no fornecimento. O objetivo a longo prazo é ser usado como parte de uma colônia em Marte, mas ele fará sua estreia na Lua. A fissão tem muitas vantagens. Ela é pequena e leve e pode ser duplicada para futuros postos avançados. Se funcionar, os problemas de energia estarão resolvidos. O sistema de energia por fissão, ainda em desenvolvimento ativo e com implantação prevista para mais tarde, deve gerar até 40 kW de energia para a base. Isso é aproximadamente o equivalente à eletricidade necessária para abastecer cerca de 30 residências na Terra durante um ano inteiro. Mas essas residências não ficam na Lua. Elas não têm os mesmos riscos envolvidos. Na Lua, uma falha de energia seria questão de horas antes que todos na base congelem até a morte. Não há espaço para erro aqui, e a tecnologia é experimental. Haverá um nível inerente de risco para qualquer pessoa que participe desse projeto lunar. Mas, segundo a NASA, é um risco que vale a pena correr, porque existe um segredo nos recantos mais escuros da cratera Shackleton. Um segredo pelo qual talvez valha a pena morrer. Nos primeiros dias da corrida espacial, era exatamente isso: uma corrida. O mundo estava no auge da Guerra Fria, com duas superpotências disputando vantagem. Ninguém tinha certeza do que aconteceria se os soviéticos chegassem à Lua primeiro. Eles a declarariam território soberano e ameaçariam com ataque militar se mais alguém tentasse pousar lá. No final, a vitória dos Estados Unidos permitiu um futuro em que a fronteira final seria um território neutro que qualquer um poderia explorar. Agora, as pessoas estão tentando manter as coisas assim. Os Acordos Artemis foram introduzidos em 2020 como um conjunto de acordos não vinculantes que moldam o futuro da exploração espacial sob o programa Artemis da NASA. Hoje, 67 países aderiram, incluindo os Estados Unidos, grande parte da Europa e potências espaciais emergentes, como Índia, Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Mas dois grandes participantes estão notavelmente ausentes: Rússia e China, ambos rivais de longa data dos Estados Unidos no espaço, e a China, em particular, não escondeu sua ambição de construir uma base lunar própria. Então, os Estados Unidos estão prestes a violar seus próprios princípios?
Um dos fundamentos dos acordos Artemis é que todas as atividades no espaço devem ter fins pacíficos. As nações devem se comprometer com a transparência e o compartilhamento mutuamente benéfico de informações científicas. Isso pareceria impedir a apropriação nacional da Lua, mas os Estados Unidos têm uma brecha para isso. Seção 11 dos Acordos Artemis exige que os signatários evitem qualquer atividade que possa causar interferência prejudicial nas operações de outra nação no espaço. No papel, isso torna o desenvolvimento em larga escala na Lua difícil. Mas mais adiante, há uma ressalva importante. A redação diz que a natureza e a existência das zonas de segurança se espera que mudem ao longo do tempo, refletindo o status da operação relevante. Isso dá ao governo certa flexibilidade para criar as chamadas zonas de segurança na Lua. Acontece que a ideia dos Estados Unidos sobre o que constitui uma zona de segurança é muito ampla. Críticos do programa atual apontam para o Tratado do Espaço Exterior de 1967, que foi assinado antes dos Estados Unidos vencerem a corrida espacial. Ele basicamente limitou a Lua e todos os outros corpos celestes a usos pacíficos. Esse tratado foi assinado pela URSS em uma época em que os Estados Unidos tinham vantagem e vem sendo respeitado desde então. A China aderiu ao tratado em 1983. Claro, o fato de apenas os Estados Unidos terem pousado pessoas na Lua até hoje tornou isso praticamente irrelevante. Mas isso pode estar mudando. Críticos do plano atual dos Estados Unidos dizem que ele corre o risco de criar uma corrida armamentista espacial, mas isso pode já estar prestes a acontecer. Porque há algo na Lua que pode ser a chave para todo o sistema solar. As pessoas estão acompanhando a missão atual dos Estados Unidos com interesse porque, à primeira vista, eles escolheram um dos pontos mais difíceis da Lua para instalar sua base. Qualquer coisa exposta às profundezas da cratera será congelada instantaneamente. É exatamente por isso que precisa ser lá. O espaço pode parecer pacífico à primeira vista, mas está em constante movimento. O cosmos está sempre transportando partículas de outros corpos celestes. Como o gelo de água é um dos materiais mais comuns, ele pode flutuar em pequenas quantidades ou pode ser transportado congelado em cometas. A forma que ele assume vai depender de onde ele cai. Todo o gelo de água que cair na cratera Shackleton vai permanecer congelado, talvez por eras. Estima-se que pode haver mais de 100 milhões de toneladas de gelo de água presos lá na cratera. Isso é mais de 40 mil piscinas olímpicas. Na corrida espacial, isso pode ser uma carta na manga. Um dos maiores desafios de criar uma base lunar será manter todos que vivem lá vivos. A comida provavelmente será uma combinação de refeições de astronauta pré-embaladas, entregues à base, e alimentos cultivados na Lua, depois que as hortas forem iniciadas nas primeiras fases. Mas a água será mais difícil de conseguir. O corpo humano pode ficar mais tempo sem comida do que sem água. Apenas alguns dias sem esta última podem significar a morte. Se os Estados Unidos conseguirem encontrar uma fonte confiável de água na Lua, poderão tornar a vida em sua base lunar sustentável. Os Estados Unidos podem ter acabado de descobrir a chave para a vida de longa duração na Lua, mas isso é apenas um ponto de partida. A NASA e muitos de seus parceiros já estão de olho em Marte, e para isso é preciso energia. A cratera Shackleton é cercada pelos picos de luz eterna, que são as áreas elevadas da borda da cratera. Elas ficam expostas ao Sol por 90% do ano lunar. Instalando painéis solares lá, a base teria uma reserva robusta de energia, que poderia ser usada para manter a base funcionando ou fornecer energia para qualquer nave que pousasse no satélite. Mas a NASA não é a única agência espacial de olho nesse território incrivelmente valioso. O projeto lunar dos Estados Unidos tem um objetivo final muito ambicioso. O objetivo é primeiro entregar a infraestrutura por meio de missões não tripuladas e depois começar os pousos tripulados em 2028. Depois disso vem uma segunda fase, 27 lançamentos, 24 pousos lunares e mais de 60 mil quilos de carga adicional entregues à superfície. De 2029 a 2032, o foco muda novamente. Construir a infraestrutura necessária para a vida humana sustentável na Lua. Durante esse período, os primeiros colonizadores trabalhariam ao lado de sistemas autônomos para expandir e manter a base, junto com suas redes de pesquisa em crescimento. É um plano extremamente ambicioso, que muitos especialistas dizem ser apressado demais. Mas os Estados Unidos estão tentando correr contra o tempo. Isso porque eles têm um rival. A Estação Internacional de Pesquisa Lunar, ou ILRS, é um projeto liderado conjuntamente pela China e pela Rússia, com o objetivo de criar uma base lunar própria. Ela será operada pelas duas grandes potências, que têm uma relação tensa com os Estados Unidos, junto com Paquistão, Egito, Venezuela, África do Sul e Sérvia. Eles vêm planejando isso há muito tempo. A China vem realizando missões não tripuladas para a Lua desde 2007. A agência Roscosmos da Rússia tem lançado suas próprias sondas para a Lua, embora com um histórico mais irregular. Mas agora, eles querem chegar à Lua antes dos Estados Unidos. O cronograma do ILRS se parece muito com o americano no início, com o processo começando em 2026. É quando as operações conjuntas vão começar, com as entregas de carga sendo feitas para a superfície da Lua.
Depois que isso for realizado, a próxima fase será começar a estabelecer instalações tanto em órbita quanto na superfície, à medida que a base começa a tomar forma. Isso vai acontecer de 2031 a 2035, colocando-o atrás do cronograma dos Estados Unidos. Mas ninguém tem certeza se o cronograma dos Estados Unidos poderá ser cumprido. Espera-se que a base seja utilizada a partir de 2036. É a localização que preocupa os Estados Unidos. China e Rússia têm sido bastante reservadas sobre o local planejado para a base, ou sobre o tamanho que ela terá. Mas a localização prevista também é o Polo Sul lunar. Não está claro se o alvo é a cratera Shackleton, mas o ambiente rico em água do local o torna um alvo altamente atraente. Isso significa que os Estados Unidos não estão apenas tentando repetir o sucesso do passado. Está em uma corrida para manter sua domínio no espaço. Desde o Sputnik, os Estados Unidos nunca ficaram para trás na corrida espacial. E nunca tiveram que responder a uma grande pergunta. O que acontece se outra parte chegar lá primeiro e reivindicar seu território? Com os recursos da Lua parecendo convidativos e Marte surgindo como a próxima grande fronteira, uma guerra espacial pode se tornar inevitável. É por isso que os Estados Unidos estão olhando para a Lua de uma forma que ninguém pode ignorar. Uma fortaleza movida a energia nuclear bem em cima do local mais rico em recursos da Lua, patrulhada pelos drones mais avançados do mundo, certamente enviaria essa mensagem. Agora, só falta cumprir. Quando a NASA precisou vencer os soviéticos na corrida para a Lua, contou com os melhores cientistas dispostos a trabalhar para o governo. Mas agora ela tem acesso a um novo grupo de talentos do setor de tecnologia, motivados a cumprir esse cronograma que parece impossível. Eles sabem que, se conseguirem fazer isso, as recompensas serão enormes, tanto pessoal quanto profissionalmente. Mas também sabem que, se falharem, há muito mais em jogo do que apenas suas ações. Se os Estados Unidos perderem a nova corrida espacial, talvez não consigam recuperar o atraso desta vez. Porque essa não é apenas uma questão de prestígio, é pelas chaves do cosmos. A tecnologia para voos espaciais pode estar prestes a dar um salto quântico. Assista a 20% da velocidade da luz. O novo motor de luz é insano para descobrir o que pode estar impulsionando o futuro das viagens espaciais. Ou assista a este vídeo em vez disso.